Então, dando início, senhores, ao último bloco da nossa conversa sobre casa de prostituição e rufianismo, falávamos sobre o artigo 230 do Código Penal, falei do caput do artigo, falamos lá sobre as elementares do tipo, trouxe aí um apontamento sobre parte minoritária da doutrina, que defende a inconstitucionalidade do caput, do 230, e avançamos para tratar do parágrafo 1º, a figura qualificada do delito. Você se lembra que o parágrafo 1º traz nova pena base de 3 a 6 anos, quando a vítima é menor de 18 e maior de 14, ou se o agente é ascendente, padrasto, madrasto, enteado, irmão, cônjuge, enfim, uma série de condições do agente que faz com que a pena base já parta de 3 anos. Vamos partir agora, vou botar aí na tela para os senhores, para a segunda qualificadora, parágrafo 2º do artigo 230 do Código Penal. Outra figura qualificada. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Reclusão de 2 a 8 anos. Bom, vamos parar por aqui por enquanto. Então, existem aí as espécies da figura qualificada onde a pena base já parte de 2 e pode ir até 8 anos. Então, lá no parágrafo 1º, pena de 3 a 6 anos. No parágrafo 2º, de 2 a 8 anos. E quando que incide? Quando existe violência, grave ameaça ou fraude. E ainda, aí vem aquela norma de encerramento, ou qualquer outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Algum engodo, por exemplo, a vítima é enganada, uma espécie de fraude. Aqui é uma norma de encerramento que o legislador utiliza, e volta e meia ele utiliza isso em várias passagens do Código Penal, para ampliar as hipóteses em que pode haver uma manipulação da vontade da vítima. Seja como for a espécie de fraude, o engodo, o meio utilizado para manipular a vontade da vítima, haverá a incidência da figura qualificada do parágrafo 2º. E aí, falando do preceito secundário, eu falei para os senhores pena reclusão de 2 a 8 anos, e parei propositadamente, agora vamos tratar disso. Na sequência ele fala, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Claro, o que o legislador coloca aqui para nós? Haverá aqui uma hipótese de concurso material obrigatório ao crime de rufianismo e, se praticado com violência, a pena parte de 2 anos. Agora, se dessa violência resultar, por exemplo, uma lesão corporal, até mesmo um homicídio, será que o rufianismo, o crime de rufianismo qualificado, fica absorvido pela lesão ou pelo homicídio, por ser mais grave? O legislador no preceito secundário traz a resposta, é só olhar aí de novo. Responde 2 a 8 anos sem prejuízo da pena correspondente à violência, ou seja, ele vai responder pela violência, lesão, homicídio e também pelo rufianismo qualificado. Portanto, aqui é uma hipótese de concurso material obrigatório, artigo 69 do Código Penal. Vão se somar as penas. A pena da figura qualificada, de 2 a 8 anos, mais a pena daquilo que resultou a violência, seja uma lesão corporal, leve, grave, gravíssimo, seja até mesmo, como exemplifiquei para os senhores, um homicídio. Tá bom? Mais um ponto interessante que eu queria tratar dos senhores. Professor, o senhor falou aí que existem 2 qualificadoras, né? A primeira lá fala da idade da vítima e da condição do agente, e a segunda fala do uso de violência ou grave ameaça, fraude ou qualquer outro meio que impeça a livre manifestação de vontade da vítima. As penas são diferentes, no parágrafo 1º começa em 3 anos, no parágrafo 2º começa em 2. E se, por hipótese, houver a incidência das 2 qualificadoras? Então, vamos pegar um caso concreto.
O sujeito tira proveito da prostituição alheia de alguém que tem, à época, 16 anos de idade, portanto, entre 14 e 18, parágrafo 1º, e o faz através de grave ameaça. Olha, se você não me repassar a parte do que você ganha, eu sei onde você mora, eu conheço sua família, seu pai, sua mãe, enfim, vou pegar eles. Percebam que há um elemento, que é a idade, do parágrafo 1º, e o outro, que é a grave ameaça, do parágrafo 2º. O que eu aplico? Qual eu aplico? Não sei se os senhores se recordam, nós tivemos um encontro aqui no passado sobre a aplicação da pena. E eu me lembro de ter mencionado o que acontece quando existem duas qualificadoras. Eu devo ter feito alguma menção, talvez ao crime de furto ou de homicídio. Como é que a jurisprudência se posiciona nessa matéria? Dizem o seguinte, olha, quando há duas qualificadoras presentes, se usa uma delas como patamar da pena base. E a segunda, ela pode ser usada ou como agravante do artigo 61, na segunda fase da dosimetria, desde que previsto no artigo 61 do Código Penal, ou, segundo a jurisprudência, como circunstância judicial desfavorável do artigo 59. Aqui, especificamente nesse caso, os senhores vão ver que a jurisprudência tem se inclinado em dizer que a segunda qualificadora ela vai ser usada como circunstância judicial desfavorável do artigo 59. Então, voltando ao exemplo que eu dei para os senhores. Vítima da exploração sexual, menor de 16 anos, portanto, menor de 18, maior de 14. Há um emprego de grave ameaça. Eu uso a qualificadora em regra mais grave, cuja pena mínima é mais alta, que é o do parágrafo 1º, a pena parte de 3 anos, para qualificar o delito. E o segundo elemento que aponta a segunda qualificadora, que é a grave ameaça, o juiz vai usar para exasperar esta pena base, que vai começar em 3 anos, por circunstâncias judiciais desfavoráveis, porque utilizou para a prática do delito uma grave ameaça, no exemplo que nós demos. Tá bom? Então, aqui, reforçando, se existirem elementos das duas qualificadoras, uma vai servir para qualificar o delito. A pena base parte na hipótese de 3 anos. E a segunda vai ser usada pelo juiz na dosimetria da pena, já na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável do artigo 59 do Código Penal e elevará a pena base. Tudo bem? Em todas as hipóteses, seja na figura simples do delito, seja nas figuras qualificadas, a ação penal é pública incondicionada, portanto não depende da manifestação de vontade da vítima, daquela pessoa que é explorada ou não. Tá bom? Partindo agora para as observações finais, eu quero voltar com os senhores na pena de cada um dos delitos para fazer uma reflexão acerca do cabimento ou não de institutos despenalizadores. Então vamos lá. Na figura simples, 230, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Já adianto que nenhuma das hipóteses é crime de menor potencial ofensivo, né? Porque a pena máxima extrapola os 2 anos. Agora, no caput, pena de 1 ano, pena mínima de até 1 ano, cabível, suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Portanto, na figura simples, no caput, é cabível a suspensão condicional do processo, lá da Lei 9.099 de 95. E nas hipóteses qualificadas? Eu já falei para os senhores que a pena base já parte, no caso do parágrafo 1º, de 3 anos, 3 a 6 anos. Pena base acima de 1 ano, não cabe suspensão condicional do processo. Se nós formos ao parágrafo 2º, mesma coisa. Pena base maior que 1 ano, também não cabe suspensão condicional do processo. Professor,
E o acordo de não persecução penal, será que é cabível? Bom, falei para os senhores quando dizia sobre o artigo 229, que o artigo 28A, incorporado pelo pacote anticrime, que prevê mais instituto despenalizador, menciona que, objetivamente, ele é cabível às penas mínimas de até 4 anos. Ambas as figuras qualificadoras, tanto o parágrafo 1º quanto o 2º, a pena mínima fica abaixo de 4 anos. No parágrafo 1º, a pena mínima é de 3, no parágrafo 2º, a pena mínima é de 2. Então, olhando para esse requisito objetivo, apenas para esse, no que diz respeito à pena mínima, pode-se dizer que seria, até então, cabível um acordo de não persecução penal. Mas os senhores se recordam, e também está lá no artigo 28A, que esse não é o único requisito objetivo. É preciso, para cabimento do acordo de não persecução penal, que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça. E aqui vem a distinção mais importante. Se nós olharmos para o parágrafo 1º, pena 3 anos. Portanto, pela pena caberia, porque não supera 4. Existe no parágrafo 1º alguma hipótese de violência ou grave ameaça? Não, não existe. Então, também, olhando para o requisito objetivo apenas, no parágrafo 1º, seria, em tese, cabível acordo de não persecução penal. Ah, mas não existe, professor, uma discricionariedade regrada do Ministério Público a entender ser o acordo de não persecução penal suficiente à reprovação do delito? Claro que existe. Eventualmente, pode-se entender que, por se tratar de uma vítima que acabou de completar, por exemplo, 14 anos, muito nova, portanto, não seria suficiente para reprovar o delito um acordo de não persecução penal. Ou não há a confissão circunstanciada daquele que praticou o crime, que também é outra exigência do artigo 28. Então, temperando todas as circunstâncias que dão ensejo ao acordo, o caso concreto é o que vai dizer. O que eu estou dizendo para os senhores é, pela pena mínima, é cabível nas duas hipóteses de qualificadoras. A questão da violência ou grave ameaça, no parágrafo 1º não aparece. Então, em tese, seria cabível a depender de outras circunstâncias. E na hipótese do parágrafo 2º, não fala de violência ou grave ameaça? Fala. Então, se na hipótese do parágrafo 2º, embora a pena mínima não extrapole 4 anos, se for cometido com violência ou grave ameaça, não há a possibilidade de acordo de não persecução penal. Por outro lado, se for empregada fraude ou algum outro meio que impeça a livre manifestação da vontade, um engodo, por exemplo, não haveria impedimento ao acordo de não persecução penal. Claro, lembrando que existem outros requisitos. A confissão circunstanciada, ser o acordo suficiente à devida reprovação do delito, há aí uma discricionalidade regrada. Eu estou falando apenas de um controle de legalidade do acordo, tá? Os requisitos objetivos dele. Então, em suma, caput, cabível suspensão condicional do processo. E também o acordo de não persecução penal, claro. Figuras qualificadas. Parágrafo 1º, em tese cabível, porque a pena mínima permite e porque não é praticado com violência ou grave ameaça. Parágrafo 2º, em tese cabível, desde que não empregada violência ou grave ameaça, porque aí estará afastada a hipótese da aplicação do artigo 28A. Tudo bem? Com essas considerações, eu encerro aí a nossa aula sobre casa de prostituição e rufianismo. Agradeço a atenção.